A noite havia caído sobre a pequena cidade como um manto de veludo escuro, engolindo os últimos raios de sol que teimavam em persistir no horizonte. Na modesta casa de madeira, Jéssica se preparava para mais uma noite de sono, alheia ao terror ancestral que espreitava nas sombras, pronto para se manifestar em seu quarto. A jovem, com seus 20 e poucos anos e uma rotina pacata, jamais imaginaria que aquela noite se tornaria um marco sombrio em sua memória, um encontro aterrador com uma figura lendária do folclore brasileiro que até então habitava apenas os contos de seus avós. Após um longo dia de trabalho, Jéssica encontrou refúgio em sua cama, o colchão macio acolhendo seu corpo cansado. As cortinas finas dançavam suavemente com a brisa noturna que entrava pela janela entreaberta, trazendo consigo o aroma úmido da grama recém-cortada e o distante coachar dos sapos no brejo próximo. Um livro de contos de terror jazia aberto sobre o criado mudo, sua leitura interrompida pelo peso do sono que insistia em puxá-la para o reino dos sonhos. Com um último suspiro relaxado, Jéssica fechou os olhos, permitindo que a escuridão a envolvesse e a transportasse para o limiar entre a consciência e o inconsciente. O sono chegou sorrateiramente, como um felino astuto, envolvendo Jéssica em uma falsa sensação de segurança e tranquilidade. Inicialmente, seus sonhos foram leves e fugazes, imagens desconexas e sem sentido que se dissipavam rapidamente como fumaça ao vento. Mas, gradualmente, uma sombra sutil começou a se insinuar em seu subconsciente, um pressentimento vago de que algo não estava certo. Uma nota dissonante em meio à melodia suave do sono. Um leve formigamento percorreu seus membros, seguido por uma sensação crescente de peso sobre o peito, como se um saco de areia invisível estivesse sendo depositado ali, dificultando sua respiração de forma quase imperceptível. Em algum ponto entre o sono profundo e o despertar, Jéssica se viu presa em um estado de paralisia angustiante. Seus olhos se abriram na escuridão, mas seu corpo permanecia imóvel, como se cada músculo estivesse petrificado. O pânico começou a se instalar lentamente, como uma gota fria de água escorrendo pela espinha. Ela tentou gritar, mas nenhum som escapou de sua garganta ressecada. Esforçou-se para mover um dedo sequer, mas seus membros permaneciam inertes, aprisionados em um torpor inexplicável. A sensação de peso em seu peito se intensificava a cada segundo, dificultando cada vez mais sua respiração, como se uma força invisível estivesse tentando esmagá-la. Na penumbra do quarto, seus olhos arregalados começaram a distinguir formas na escuridão. A silhueta de uma figura alta e magra se delineava no canto do quarto, espreitando nas sombras como um predador à espreita. O ar se tornou frio e pesado, carregado de uma energia sinistra que fez os pelos dos braços de Jéssica se eriçarem. Lentamente, a figura começou a se mover, deslizando em direção à cama com passos silenciosos e fantasmagóricos. À medida que se aproximava, a luz fraca que entrava pela janela revelou detalhes horripilantes. Uma velha esquelética, com a pele enrugada e pálida, os cabelos ralos e desgrenhados, emoldurando um rosto cadavérico. Seus olhos fundos e escuros fixaram-se em Jéssica, com uma intensidade fria e malévola, e um sorriso fino e cruel se abriu em seus lábios ressecados, revelando dentes amarelados e pontiagudos. O terror, antes uma pontada distante, agora a envolvia por completo, um oceano gelado de pavor que ameaçava afogá-la na escuridão da noite. O coração de Jéssica martelava descompassadamente contra suas costelas, um tambor frenético ecoando o terror que a consumia. Seus olhos, arregalados e fixos na figura horripilante que se aproximava, não conseguiam desviar o olhar daquela aparição espectral. A velha, agora mais perto, exalava um odor nauseabundo, uma mistura repulsiva de terra úmida e ervas em decomposição que invadia as narinas de Jéssica, intensificando ainda mais a sensação de pavor e repulsa. A luz da lua que trespassava a janela iluminava parcialmente o rosto da criatura, revelando detalhes ainda mais perturbadores. Rugas profundas e marcadas como sulcos na terra, um nariz aquilino e proeminente,
que se curvava sobre a boca desdentada, e as unhas longas e amareladas, que pareciam garras afiadas, prontas para rasgar sua carne. A pisadeira, pois Jéssica não tinha dúvidas de que aquela era a lendária criatura do folclore, pairou sobre sua cama, sua sombra magra e alongada projetando-se sobre o corpo paralisado da jovem. Jéssica sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um calafrio que não vinha do frio da noite, mas de uma fonte muito mais sinistra e sobrenatural. A velha inclinou-se sobre ela, seu rosto cadavérico a poucos centímetros do de Jéssica, e seus olhos escuros e vazios pareciam sugar a própria alma da jovem. Um sussurro rouco e sibilante escapou dos lábios da pisadeira, um som gutural e ininteligível que, no entanto, ecoou profundamente na mente aterrorizada de Jéssica, carregado de uma malevolência ancestral. O peso sobre o peito de Jéssica se tornou insuportável, esmagando seus pulmões e tornando cada respiração uma agonia. Ela sentia como se estivesse sendo enterrada viva, sufocada por uma força invisível e implacável. Tentava desesperadamente mover seus membros, implorando silenciosamente para que seu corpo a obedecesse, mas a paralisia a mantinha firmemente aprisionada, tornando-a uma vítima indefesa nas garras da criatura. A proximidade da pisadeira era quase física, uma presença opressora que invadia seu espaço pessoal, profanando a segurança do seu próprio quarto e transformando seu refúgio em uma câmara de tortura. Em um momento de puro terror, Jéssica conseguiu mover levemente os dedos da mão direita. Era um movimento quase imperceptível, mas para ela representou uma fagulha de esperança em meio à escuridão avassaladora. Ela concentrou todas as suas energias naquele pequeno movimento, tentando expandi-lo, buscando desesperadamente romper as correntes invisíveis que a prendiam. A pisadeira pareceu perceber a tênue tentativa de resistência, pois seus olhos se estreitaram e um sorriso ainda mais cruel se desenhou em seus lábios. A pressão sobre o peito de Jéssica aumentou drasticamente, como se a criatura estivesse ciente de sua luta e decidida a esmagá-la de vez. A mente de Jéssica vagava em meio ao terror, buscando desesperadamente por uma explicação, por uma forma de escapar daquele pesadelo. Seria um sonho? Uma alucinação causada pelo cansaço? Ou seria aquela a terrível realidade, um encontro fatídico com a lendária pisadeira que agora pairava sobre ela, pronta para lhe roubar o último suspiro? A resposta permanecia elusiva, envolta em um véu de mistério e horror que a paralisava ainda mais do que a força física que a prendia à cama. O medo a consumia por dentro, corroendo sua sanidade e a deixando à mercê daquela presença espectral que parecia se deleitar com seu sofrimento. O terror atingiu seu ápice quando a pisadeira intensificou a pressão sobre o peito de Jéssica, a dor lancinante se espalhando por suas costelas como agulhas incandescentes. O ar parecia ter se esgotado completamente do quarto, e a jovem lutava desesperadamente por uma única lufada que nunca chegava. Seus pulmões imploravam por oxigênio, e a escuridão começava a dançar diante de seus olhos, anunciando a chegada iminente da inconsciência. Em sua mente aterrorizada, a certeza fria da morte se instalou, a aceitação sombria de que aquela seria sua última noite, seu derradeiro encontro com o terror ancestral que agora a sufocava lentamente. Naquele instante de desespero absoluto, quando a linha entre a vida e a morte parecia se esgarçar, Jéssica sentiu um formigamento intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica invisível a atravessasse. A pressão sobre seu peito diminuiu abruptamente, como se um peso colossal tivesse sido removido de repente. A respiração retornou hesitante, como um fio de água em uma fonte seca, e a escuridão diante de seus olhos começou a se dissipar, revelando as formas familiares de seu quarto na penumbra da noite. A pisadeira havia sumido, evaporado como uma sombra ao amanhecer, deixando para trás apenas o eco gelado de sua presença sinistra e o terror persistente que ainda agarrava o coração de Jéssica. Ela permaneceu deitada na cama por um longo tempo, o corpo trêmulo e banhado em suor frio, a mente ainda presa nas garras do pesadelo que acabara de vivenciar. Lentamente, a paralisia começou a ceder, seus membros recuperando a sensibilidade e a capacidade de movimento.
Com um esforço tremendo, Jéssica conseguiu se sentar na cama, o peito ainda dolorido e a respiração superficial. Olhou ao redor do quarto escuro, buscando qualquer vestígio da criatura que a havia atormentado, mas tudo parecia normal, como se nada tivesse acontecido além de um pesadelo particularmente vívido e aterrador. Uma onda de alívio hesitante começou a percorrer seu corpo. Talvez fosse apenas um sonho ruim, fruto de sua imaginação fértil e da leitura de contos de terror antes de dormir. A sensação de peso no peito, a paralisia, a figura espectral, tudo poderia ser explicado como manifestações de um sono agitado, um truque cruel de sua própria mente. Ela respirou fundo, tentando acalmar o ritmo acelerado de seu coração e dissipar a névoa de terror que ainda toldava seus pensamentos. A noite ainda era escura e silenciosa, mas a sensação opressora de uma presença maligna havia se dissipado, dando lugar a uma tênue esperança de que o pesadelo havia terminado. Com a mão trêmula, Jéssica levou os dedos ao peito, ainda sensível e dolorido. Ela esperava encontrar apenas a pele úmida de suor, mas o que seus dedos encontraram a fez paralisar de terror novamente. Em sua pele, bem no centro do peito, estavam marcadas 5 linhas finas e superficiais, arranhões avermelhados que pareciam ter sido feitos por unhas afiadas. Não eram arranhões feitos por ela mesma durante o sono, nem marcas de alguma roupa ou objeto. Eram marcas distintas, espaçadas de forma irregular, como as garras diminutas de uma mão esquelética que a havia agarrado com força. Naquele instante de horror gelado, Jéssica soube que não havia sido apenas um pesadelo. A pisadeira havia estado ali, em seu quarto, e havia deixado sua marca sinistra como uma lembrança indelével de seu encontro noturno com o terror ancestral do folclore brasileiro. O medo, que ela acreditava ter se dissipado, retornou com força total a certeza sombria de que a velha espectral poderia voltar a qualquer momento, esperando pacientemente na escuridão pela sua próxima noite de sono.